Bom dia, gente! Bem-vindos ao canal para mais uma receita. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita e vou ensinar aqui no canal a receita de um pãozinho doce, super gostoso, super saboroso, que vocês vão adorar. É muito fácil de fazer, esse daí a gente não precisa ficar ali sovando horas e horas, tá? Então vai ser bem tranquilo, bem fácil e o recheio a gente vai poder fazer da forma que a gente gostar. Então, cada um que tiver a preferência que quiser, pode fazer esse recheio que vai dar super certo. Então, quem não é inscrito ainda, gente, já se inscreve aí no canal que essa receita tá maravilhosa. Não esquece de ativar aqui os sininhos das notificações, com todas as notificações, para estar recebendo todos os nossos vídeos assim que ele entrar no canal, tá? E quem já conhece as nossas receitas, já vai deixando aquele like e não esquece de compartilhar essa receita aí em todas as redes sociais. Então bora lá que eu vou apresentar os ingredientes que a gente vai usar para você já ir separando aí e já facilitar na hora da gente fazer a nossa mistura. Então, gente, essa receita que não precisa sovar o pão, essa daí é diferente, né? É muito mais prática, muito mais fácil e qualquer um aí que for querer se aventurar aí na cozinha vai conseguir ter um resultado super legal aí dessa receita. Então, olha só que nós vamos usar. Eu separei aqui 250 ml de leite, tá? Aqui nós vamos estar usando o fermento biológico seco, que é esse dessas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Granuladinho. Eu uso esse daqui, tem 10 gramas, eu tô usando 10 gramas e já vem a quantidade exata de um pacotinho desse daqui que você compra ali no supermercado mesmo, tá? Bem fácil de encontrar. Aqui eu tô usando 3 colheres de sopa cheias de açúcar. Eu tô usando aqui o açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar da sua preferência, que vai dar um resultado igual aí, porque vai ficar do gosto que você mais gosta, né? Aqui eu tô separando aqui também um ovo inteiro, a clara e a gema, uma colher de chá de sal e o óleo, que são 2 colheres de sopa de óleo. O óleo, você pode usar o óleo também da sua preferência. Eu tô usando aqui o óleo de coco, eu já deixei ele em temperatura ambiente para ele ficar bem líquido, tá? E a nossa farinha que nós vamos usar, eu separei aqui 500 gramas de farinha. Só que o que nós vamos fazer? Não é uma quantidade exata de farinha. Então, conforme nós vamos fazendo a mistura aqui, fica bem atento no ponto dessa massa. Porque pode ser, nós vamos usar entre 450 e 500 gramas dessa farinha, tá? Porque isso daqui vai variar bastante em relação ao tamanho do ovo. Se o meu ovo é menor que o seu, se lá na sua casa você tá usando um ovo maior, tá? Então, isso daí faz uma diferença bem grande. Então, vamos começar essa receita. Eu vou mostrar para vocês a refratária aqui, a minha forma que eu vou usar. Eu vou usar uma forma de bolo mesmo, vou deixar na descrição e vou colocar aqui também para vocês terem ideia do tamanho da minha forma, para vocês saberem direitinho a quantidade, se você acrescenta ou você reduz, conforme a forma que você tem em casa. Então, gente, a forma que eu vou usar é essa daqui, tá? Ela é de alumínio, que é para bolo. A base dela é um pouquinho mais larga, mas se você tiver aquela que é mais estreitinha também não tem problema, vai dar certo igual, tá? Eu vou untar ela só com óleo, você pode untar da maneira que você preferir aí, com manteiga ou margarina, também dá certo, tá? E aqui, para dar um plus nesse nosso pão, que é um pãozinho doce, mais adocicado, né? Então, eu vou fazer um recheio dele, desse nosso pãozinho, e eu vou estar usando aqui essas frutinhas cristalizadas, tá? Aqui, esse tipo de pão, gente, dá pra usar e fazer da forma que vocês mais gostarem. A gente pode colocar aquelas gotinhas de chocolate, que eu já fiz outra receita, eu já fiz uns cookies esses dias, e olha só pra vocês verem. Você pega, são umas bolinhas de chocolate, esse daqui eu comprei ela meio amargo, 50%. Então, aí você vai colocando ali no lugar das cristalizadas. Você pode colocar aqueles cubinhos, pegar aquelas goiabadas, cortar em cubinhos ali, tá acrescentando também, tanto no recheio como na parte de cima, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar essa massa desse pão. E pode usar castanha, fruta seca, então vai da preferência de vocês e do gosto, da forma que vocês gostarem mais, tá? E além de poder estar variando aí esse recheio, cada hora você poder fazer um pão diferente. Então, vamos lá começar, porque esse pão, como ele não é sovado, a gente vai usar primeiro o liquidificador e na sequência a gente já vai fazendo essa mistura para ficar uma massa perfeita. Então, montei aqui o liquidificador, nós vamos acrescentar então os nossos ingredientes aqui para a gente estar batendo. Eu vou colocar primeiro o ovo inteiro, vou acrescentar aqui também, olha,
o nosso 250, nossa xícara de 250 ml de leite. Uma dica que eu dou aqui pra vocês, que como aqui em casa, aqui na região tá bem frio, então pra gente não correr o risco do nosso pão não crescer e não ficar bem fofinho, porque se essa massa aqui ela não crescer, ela não vai ficar aquele pão fofinho, né? Então o que eu fiz? Eu peguei, coloquei ele um pouquinho, aqueci ele pra poder ficar em uma temperatura mais morninho, sabe? Pra não ficar gelado, porque senão ele vai neutralizar ali o fermento e não vai deixar o nosso pão crescer. Mas também, ó, fica atento para não esquentar demais esse leite e não atrapalhar todo o nosso processo aqui do crescimento do pão. Então tem que ser uma temperatura ideal. Você deixa ele morninho, você sente ele ali, tá uma temperatura ideal, não pode ficar nem muito quente nem muito gelado, tá? Então eu vou acrescentar agora o açúcar, as 3 colheres de açúcar refinado. Vou colocar também o nosso óleo. Como eu falei, estou usando aqui o óleo de coco. E vou acrescentar nesse momento agora para a gente poder estar dissolvendo o nosso fermento biológico seco. Então, eu deixei separado por enquanto só a nossa colher de sal, por enquanto, tá? Eu vou bater primeiro aqui todos esses ingredientes, vou bater bem aqui por uns 2 minutinhos. Prontinho, batemos aqui. E aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos transferir essa nossa mistura para uma vasilha, tá? Pra gente poder estar misturando aqui o nosso salzinho. O sal, eu não quis bater ele aqui junto, porque ele também interfere aqui na questão do nosso fermento, para não atrapalhar, né? Quanto mais tarde a gente conseguir colocar o sal ali, melhor. A partir do momento que a gente transferiu, a gente vai colocar agora, acrescentar o nosso sal, tá? Então eu vou dar uma misturada aqui pra gente poder estar dissolvendo esse sal aqui nessa nossa mistura. E nós vamos iniciar aqui acrescentando a nossa farinha. Nós vamos colocar essa farinha aos poucos, como sempre a gente faz aqui nos nossos pães, tá? Nas roscas, a gente coloca um pouco e começa aqui a misturar. A gente mistura aqui com a nossa misturinha que a gente fez no liquidificador. E fala se esse não é um pão super fácil de fazer, gente. É muito fácil, coloca os ingredientes ali no liquidificador, não precisa ficar sovando, não precisa levar para a bancada. Vocês vão ver o resultado que dá desse pãozinho. Maravilhoso. Pronto. Eu já vou aqui trocar o meu fouet, tá vendo? Que agora ela já deu uma bela misturada. Eu já vou trocar o fouet por uma colher, tá? Não vou esperar ela pesar muito, não. Então, eu vou acrescentar mais um pouco aqui da nossa farinha. Olha quanto que sobrou ainda. A gente reserva aqui, vamos continuar misturando aqui. Aqui eu vou deixar aqui uns truques aqui pra vocês ao longo do vídeo, tá? Então, não deixa de assistir esse vídeo até o final pra vocês não estarem perdendo nenhum detalhe dessa receita, porque depois não correr o risco de vocês olharem e falar, ai, não deu certo. Por que não deu certo? Aí eu vejo que é porque às vezes não viu tudo o vídeo e ficou faltando algum detalhe ali que eu passei, alguma dica no meio, entendeu? Olha pra vocês verem, a massa ela vai ficando bem grudentinha assim mesmo, olha. Vou pôr só mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo agora, porque ela vai ficar mais ou menos desse jeito quase. Olha só pra vocês verem que ela fica bem preguenta mesmo. A gente não vai levar na bancada, então ela ficando assim, olha. Tá vendo? Ela fica agarrando mesmo aqui na vasilha. A gente tenta soltar toda a farinha que tiver em volta para misturar. Eu não vou colocar, tá? E eu não vou colocar mais farinha nesse ponto aqui. Olha para vocês verem a quantidade de farinha que sobrou daquele que eu separei. Então, a gente vai usar mesmo em torno de 450 gramas aqui na receita. Deu certinho aqui na quantidade que eu falei. Consegue ver? Esse é o ponto da massa, ó.
que vai ficar aí na casa de vocês. Ela fica bem grudenta mesmo. Então, gente, finalizamos aqui a mistura da nossa massa. O que nós vamos fazer agora? Aqui, ó, você pega aqui uma colher, tá? E deixa aqui já, ó, uma vasilhinha, um copinho com água pra gente poder estar manuseando. E a gente molhando facilita, tiver excesso, pra gente poder estar pegando essa massa e ela não tá grudando, tá? Então a gente pega um pouco da massa pra gente poder estar colocando aqui na nossa vasilha. Olha, ela facilita pra estar soltando aqui da nossa colher, tá? Aí você molha, tira o excesso, pega ali mais um pouco e vai espalhando no fundo da sua vasilha aqui. Então você vai espalhando. Então você vai fazer o quê? Vai pegar metade dessa massa e vai colocar ali na vasilha, na parte de baixo, tá? Vai forrar com a metade da massa. A partir do momento que você já colocou, então você vai molhar aqui de novo, tá? Pra gente poder estar espalhando a massa aqui no fundo. Olha pra vocês verem como facilita. Prontinho. Aqui eu já espalhei tudo, tá vendo? E agora nós vamos dar uma bela de uma recheada. Igual eu falei, vocês podem usar o recheio que vocês quiserem. Eu vou usar essas frutinhas cristalizadas, que eu acho que fica muito gostoso. Não é um bolo, um pão panetone aqui. Essa massa é diferente, mas vai dar um sabor de um pão doce também, com essas frutinhas. E você pode colocar aqui na quantidade que vocês quiserem, tá? Pronto, finalizei aqui o recheio. Então agora nós vamos para a segunda etapa, que nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar o restante da massa desse pão por cima desse nosso recheio. Fazer o mesmo processo. Sempre molhando aí a sua colher para facilitar aqui o processo. Mesma coisa. Prontinho, e agora nós vamos fazer aquele mesmo processo que a gente fez. Nós vamos cobrir todo o nosso recheio, tá? Com a massa. Sempre molhando ali a nossa colher para ela estar deslizando bem fácil aqui sobre a nossa massinha. Prontinho, gente, já espalhei aqui toda a nossa massa por cima do recheio. E agora eu vou vir de novo colocando mais algumas frutinhas por cima, para dar aquela decorada quando ele estiver assado. Não tem problema nenhum, tá? De colocar aqui e ele ficar por cima. Porque como ele vai ao forno, né? Então, mas não tem problema nenhum. Pode deixar aqui que vocês vão verem o resultado. Vai ficar maravilhoso. Pronto. A quantidade que eu quis colocar foi essa daqui. Pode colocar mais, pode colocar menos. Vai da preferência de vocês. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar agora esse pão, essa nossa massa, ela tem que crescer. Ela vai ter que crescer um pouquinho, ela não vai chegar a dobrar de tamanho, mas ela tem que crescer um pouquinho, porque senão o nosso pão, ele não vai assar direito, ele não vai ficar fofinho, não vai dar certo. Então, tem paciência, coloca ali num lugar bem quentinho, bem, né, fechadinho ali e vamos esperar um pouquinho. E eu já falo mais ou menos pra vocês aqui em casa quanto tempo que demorou aí para ele chegar no ponto, e eu já mostro para vocês como que ele tem que ficar pra gente já poder estar colocando ele para assar. E gente, olha para vocês verem como que ficou aqui nosso pão. Olha como ele já cresceu. Tá vendo? Ele já quase dobrou o tamanho na forma aqui. Agora nós já podemos colocar ele para assar, tá? Ele ficou ali em torno de 50 minutos para crescer, né? Para ficar desse tamanho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar o forno, já deixei ele pré-aquecendo ali por 4 minutos, vou esperar 5 minutinhos ali a 180 graus. Então eu vou colocar, ele vai ficar em torno de 30 a 35 minutos, e aí a gente vai tirar e nós vamos finalizar com a calda aqui para vocês verem que maravilha que vai ficar esse nosso pãozinho doce. Prontinho, gente, já tirei aqui o pãozinho doce, nosso pãozinho doce do forno. Olha para vocês verem como que ficou o nosso pão assado. Eu deixei 25 minutos, tá? A 180 graus. E os últimos 10 minutos, ficou um total de 35 minutos. Deixei 10 minutinhos aí a 200 graus, tá vendo que ele ficou levemente douradinho por cima. Então, fiz aqui, ó, uma caldinha de açúcar com água. Coloquei 4 colheres de água e 2 colheres de sopa
de açúcar. Então a gente vai dissolver aqui esse açúcar nessa água e vamos fazer uma calda doce. Então ainda com esse nosso pãozinho ainda quente, nós vamos passar aqui, pincelar essa nossa calda aqui em cima desse nosso pãozinho. Olha para vocês verem, para ele poder ficar com aquele brilho maravilhoso. Então a gente vai passando essa caldinha aqui. Então, gente, eu vou apartir ele aqui pra gente ver como que ficou esse nosso pãozinho por dentro. Olha que maravilha de pãozinho doce que a gente fez aqui. Gastamos só um ovinho só, sem sovar, sem nada. Tá saindo até uma fumacinha esse nosso pãozinho. Olha que maravilha, gente. Olha que espetáculo esse nosso pão doce. E a gente fez muito fácil, né? Olha para vocês verem a maciez desse pãozinho. Olha para vocês verem que delícia. E eu vou abrir ele aqui para vocês verem que espetáculo que fica esse pão. Olha para vocês verem, gente. Olha. Maravilhoso. E aqui por dentro a gente vai encontrando as frutinhas, entendeu? No recheio aqui, ó. Olha que massa mais macia. Maravilhosa essa massinha desse pãozinho. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Quem gostou, deixa um like pra nós. Não esquece de deixar esse like, que ajuda demais a gente aqui no canal. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações, porque esse pãozinho, gente, para tomar um café da manhã, ele quentinho, fica maravilhoso com o café da nossa cafeteira express, que eu já ensinei para vocês como fazer vários tipos de cafés aí, né? Tem um vídeo, eu vou colocar nesse card que tá aparecendo aqui agora, mas esse pãozinho aqui, gente, com a facilidade que foi pra gente fazer esse pão sem sovar, gastando pouquíssimos ingredientes, vai valer muito a pena e eu espero que vocês façam em casa para provar. E não esquece de deixar aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa receita, porque ela é maravilhosa, vocês vão viciar nesse pãozinho aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.